Olá, me chamo Diego, sou mais conhecido como Negrão na minha profissão. Eu queria contar um pouquinho da minha história hoje. A minha história começa com uma infância um pouco apertada, um pouco difícil, mas enfim, a gente correu um pouco atrás para tentar vencer. A minha primeira experiência com cozinha foi quando a minha mãe abriu um barzinho aqui na Zona Leste de São Paulo, e com 8, 9 anos eu já ajudava ela a cozinhar, a fazer os primeiros preparos, enfim, já fui conhecendo aquele mundo de cozinha. Também ajudava ela nas entregas, e daí eu já peguei o amor pela cozinha, assim. Cresci nos anos 90, então passei por todos aqueles programas de televisão de culinária que ficava a tarde inteira cozinhando, e aí acho que ficou encalacrado assim no subconsciente, por isso me apaixonei tanto por cozinha. Já um pouco mais velho, com 12, 13 anos mais ou menos, eu tive que arrumar um primeiro emprego para ajudar minha mãe, e eu arrumei emprego num restaurante, né? Só que esse restaurante não era para mim trabalhar especificamente na cozinha. O dono do restaurante, ele não deixava eu entrar na cozinha, dizia, né, que era pelo fato da minha cor e tal, e isso foi um pouquinho difícil, mas esse primeiro emprego eu só tirava lixo. Minha função o tempo todo era tirar lixo da cozinha. Só que eu sempre fiquei prestando atenção nos cozinheiros, como eles trabalhavam, o que eles faziam, como eles cortavam. E um dia um cara que trabalhava lá, um cara que fazia salada, adoeceu, faltou, e eu pedi uma oportunidade para fazer a salada. Fui até colocado meio que contra a parede, assim, se eu saberia fazer a salada mesmo. E se eu não soubesse fazer, eu seria demitido da função de tirador de lixo, não poderia voltar. Mas entrei, me deram a oportunidade, fiz as saladas. Dali para frente eu fiquei responsável por fazer as saladas desse restaurante e fui aprendendo cada vez mais lá dentro. Trabalhei com massas, trabalhei com vários tipos de pratos dentro desse restaurante. Peguei amor pela gastronomia. Depois, um pouco mais velho, fui estudar, e aí rodei um pouco o mundo, fui para fora, trabalhei em restaurantes importantes aqui do Brasil e de fora também, e agora estou em busca de concretizar todo esse trabalho meu e esse sonho entrando no Masterchef. Hoje eu vou preparar para vocês um filé de carne seca, um aligot e um molho madeira. Para o aligot eu vou usar parmesão, mussarela, farinha de trigo, manteiga, creme de leite, vinho tinto seco e mostarda. Para fazer um molho da carne eu vou usar vinho branco, leite, cebola, molho shoyu e sal. Primeiro aqui eu estou usando uma batata lavada, não tem tanto amido quanto outras batatas, mas serve para a gente fazer o nosso prato aqui, o aligot. Toda batata tem uma concentração de amido e aqui é o suficiente para a gente fazer esse prato. Eu vou cortar ela em 4. Essa batata vou colocar ela na água e vou colocar um pouquinho de amido de milho para ajudar na concentração do amido dela. Para o nosso aligot ficar bem cremoso, a gente conseguir puxar ele bastante. Nessa água eu já coloquei um raminho de alecrim, que é para dar um temperinho mais brasileiro assim. A gente vai deixar a batata no fogo cozinhando até ela ficar em ponto de purê. Enquanto isso a gente vai preparar a nossa carne. Carne seca é uma carne tem muitas fibras, é uma carne muito fibrosa e eu quero aproveitar essas fibras. Então vou cortar a carne a favor da fibra, que é para ela ficar uma carne um pouco mais resistente mesmo, é o que vai dar a elegância do nosso prato. Vou cortar ela chanfrada, vou tirar pequenos bifes dela. Carne seca, geralmente, quando a gente cozinha ela, a gente tira a gordura para desfiar e tal. A gordura fica meio borrachuda, então a gente não utiliza. Nesse caso aqui, eu quero utilizar a gordura dela que vai fazer a diferença no nosso prato. A gente vai utilizar o óleo dessa gordura, tá? Para dar sabor no prato, no nosso aligot e no nosso molho madeira. Bom, aqui a gente vai dar uma fritada nessa carne seca, deglaciar, né, na verdade, com manteiga. E a gente já pode separar os filezinhos da carne seca. O ponto da nossa deglaçagem com a manteiga é esse ponto que a manteiga começa a ficar escura. Aqui ela não está queimando, tá? Mas ela vai sim deglaciar a carne. O próximo passo que a gente vai fazer agora, dessa gordura da manteiga e da carne que está soltando aqui, a gente já vai começar a fazer o nosso molho madeira. Depois eu vou tirar ela daqui, já vou usar essa manteiga que a gente tem aqui para começar a fazer o nosso molho madeira. A base desse molho é a manteiga que eu deglaciei a nossa carne seca. Então aqui já tem um pouco da gordura da carne seca, um pouco do sabor da carne seca, um
pouco do sabor da manteiga deglaciada. E agora aqui a gente vai acrescentando farinha até ele virar uma massa. É uma base de bechamel, de um molho bechamel, para a gente fazer o nosso molho madeira. A gente vai mexendo, sempre mexendo, não pode parar de mexer enquanto está acrescentando farinha, o nosso molho não empelotar. E aí quando ela está em ponto de massa, a gente já pode entrar com leite. Vamos mexendo aos poucos. Eu vou entrar com o vinho tinto seco, tá? De preferência o vinho madeira de lá de Portugal, que é o certo para fazer o nosso molho madeira. Eu vou mexer até a nossa massa se dissolver no molho. Preciso ir mexendo e colocando o vinho até que essa massa se desfaça e se transforme realmente num molho. Nesse ponto que a gente está batendo aqui com o fouet, que ele já está em ponto de brigadeiro. O ponto de brigadeiro é quando a gente mexe ele vai soltando do fundo da panela. A gente já pode acrescentar a nossa mostarda, mais ou menos uma colher de sopa de mostarda. Esse molho é um molho que você tem que ter paciência, mexer ele bem, fogo baixo, sem pressa. Vamos finalizar ele só com um pouquinho de shoyu, tá? E vamos deixar ele no foguinho baixo aqui, reduzindo. Agora a gente vai preparar o tempero da nossa carne seca, que eu já deglaciei ela na manteiga, tá? Só que a gente vai fazer um tempero com cebola e vinho branco, direto na panela, com a carne seca já frita. A técnica da cebola aqui é o seguinte: eu tiro a casca da cebola, tiro a primeira camada da cebola, que não vai servir pra gente nesse caso, tá? Eu só não retiro a base da cebola, que é para eu poder já fazer um corte julienne com o brunoise junto. Com a nossa carne seca já frita, lembrando que eu não salguei essa carne seca, na gordura dela mesmo aqui, que sobrou dela e da manteiga, a gente vai dar uma suada nessa cebola. A gente não vai deixar a cebola fritar nem queimar, a gente só vai dar uma suadinha nessa cebola para ela soltar um pouquinho do suco dela, se misturar com a carne. E aí vem o grande segredo aqui, que é, como eu não salguei essa carne e ela é uma carne seca, eu vou tirar o sal dela agora, com ela já frita e pronta, eu vou tirar o sal dela com vinho branco. O que vai acontecer aqui? Todo o álcool da carne ele vai sair por causa do calor, e vai ficar só o sabor, e vai tirar também um pouquinho do sal da carne. Então, eu vou deixando ela aqui, mesmo cozinhar no vinho. Bom, agora eu vou fazer um molho arigô, tá? Eu vou usar uma técnica simples, mas que não deixa de ser uma técnica. Eu vou amassar a batata com o nosso fouet. Tem que ficar bem molinha, ponto de purê que chama. Coloquei meia barrinha de manteiga aqui e vou deixar ela derreter e vou continuar amassando junto com a batata, para ela se transformar bem num purê mesmo. Vai ficar um purê bem firme, bem consistente, e a gente vai soltar ele, dar o ponto nele, né, com o creme de leite. Agora eu vou colocar o creme de leite e continuar mexendo o nosso purê. E agora eu vou entrar com os queijos, a mussarela e o parmesão. E aí o segredo agora aqui é braço, a técnica é braço. Agora eu vou colocar uma gema de ovo, que eu costumo colocar para dar uma cor no nosso aligô, uma cor mais viva, mais amarelada. Eu separo a gema da clara. Se eu conseguir entrar no MasterChef, para mim vai ser uma concretização de tudo isso que eu passei pela minha vida, de todos esses preconceitos, essas batalhas, né? Um cara negro, filho de mãe solteira, que teve que lutar contra o mundo para chegar até aqui, ser um chefe de cozinha. Então só de eu colocar o pé lá dentro, nem que eu saia na primeira prova, mas para mim já vai ter valido a vida inteira e vai zerar a vida. Obrigado.